Fala moçada, beleza? Professor Victor Matheus para mais uma aula de Direito Penal no YouTube. Lembra sempre, se inscreve no canal, deixa seu like, não esquece de compartilhar, enfim, deixa tudo aí. Professor, não gostei do vídeo não, deixa o dislike também, não tem problema. Comente, enfim, compartilhe com quem você acha que deve compartilhar. Hoje a gente vai estudar a diferença de imprudência, negligência e imperícia. E também a gente vai estudar, basicamente, a questão da culpa, né? Da culpa que está prevista no nosso Código Penal. A gente faz muita confusão a respeito da nomenclatura de dolo e culpa. Hoje a gente vai desvendar esse tema da culpa prevista no nosso Código Penal, beleza? Bora para frente aqui. E a culpa está prevista no artigo 18 do nosso Código Penal. Lá no inciso 2, porque o inciso 1 ele vai falar sobre o dolo, o inciso 2 vai falar o seguinte: o crime será culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. E o parágrafo único vai falar o seguinte: salvo nos casos expressos em lei, ninguém pode ser punido pelo fato previsto como crime, senão quando a prática dolosa. Senão quando a prática for dolosa. O que é que ele quer dizer com isso nesse parágrafo único do artigo 18? Olha como é simples, cara, o entendimento. Presta atenção. Primeiro, o dolo, quando a gente fala de dolo no nosso Código Penal, a conduta do agente ela é voluntária. Ele pratica um ato voluntariamente, ninguém obriga ele a praticar aquele ato, não. E o resultado querido por ele quis o resultado, que é o chamado dolo direto, ou ele assumiu o risco de produzir, que é o chamado dolo eventual, o resultado também é voluntário. Então, tanto a conduta é voluntária, como também o resultado é voluntário. Já na culpa é diferente. Na culpa, a conduta do agente ela é voluntária. Isso quer dizer o quê? Ele pratica um ato, por exemplo, um atirador de facas que joga a faca numa pessoa, mas, aliás, ele não joga na pessoa, né? Ele joga no alvo com a intenção de acertar bem próximo, mas jamais ele tem a intenção de acertar na pessoa. A conduta dele ela é voluntária, ele joga as facas como uma conduta voluntária, mas ele acredita fielmente pela destreza dele, pelo profissionalismo dele, que ele não vai acertar aquela pessoa de fato. Aí se ele vier a acertar, preste atenção, a conduta dele foi voluntária, mas o resultado é um resultado involuntário, apesar de ser um resultado previsível. Isso quer dizer o quê? Previsível é aquela coisa que é possível de acontecer. Na cabeça dele não ia. Por quê? Porque ele tinha técnica suficiente para evitar que aquilo acontecesse. Mas é algo possível de acontecer. Não quer dizer que era impossível de acontecer, não. Claro que era. Ele jogava as facas, acertava sempre no alvo e nunca na pessoa. Mas existia a possibilidade de acontecer aquele caso. Então, preste atenção. Na culpa, a conduta é voluntária, mas o resultado ele é involuntário. O agente não quis o resultado e nem atingiu, aliás, e nem assumiu o risco de produzir. O resultado do crime só aconteceu por imprudência, negligência e imperícia. Vamos estudar cada um desses casos aí, beleza? Presta atenção, presta atenção. Olha o que é que ele fala aqui mais na frente. Conceitualmente, né, como eu já falei para vocês, a culpa, a conduta é voluntária, mas o resultado ele é involuntário. Só um detalhe que eu esqueci de especificar para vocês. Lá no parágrafo único do artigo 18, ele vai falar o seguinte: salvo nos casos previstos em lei, o agente só será punido se ele praticar a conduta de maneira dolosa. O que é que ele quer dizer isso? Quando ele fala isso, ele está dizendo que todos os crimes no nosso Código Penal, inicialmente a previsão é a previsão dolosa. Você só vai ser punido, por exemplo, por uma lesão corporal, é um exemplo, se tiver a previsão do... Aliás, se você cometer um crime, como por exemplo lesão corporal, o homicídio, inicialmente a conduta que você praticou, ela deve ser dolosa, a não ser que tenha previsão no artigo que existe aquele crime na modalidade culposa. Vou dar um exemplo bem simples para você. Existe o homicídio culposo? Existe, mas está previsto no artigo 121 do nosso Código Penal. Mas, por exemplo, não existe furto culposo, não existe roubo culposo, não existe extorsão culposa, mas existe, por exemplo, também a receptação
culposa prevista no artigo 180. Então, para que você seja punido na modalidade culposa, tem que ter previsão no artigo, tem que ter previsão na lei. Não pode, por exemplo, mas você praticou o crime, esse crime na modalidade culposa. Aí você fala assim, meu amigo, mas não está previsto no artigo a modalidade culposa para esse crime não. Outro exemplo, crime de dano. Existe o crime de dano culposo? Não, não existe. Só existe o crime de dano doloso, de acordo com o Código Penal. Então, em regra, todos os crimes do nosso Código Penal são dolosos, mas existem alguns crimes que têm previsão da modalidade culposa. Lesão corporal, 121, que é o homicídio, enfim, diversos outros. Beleza? Bora adiantar aqui o nosso tema. Professor, e qual é a diferença objetiva de imprudência, negligência e imperícia? As três são modalidades de culpa. Primeiro, a imprudência, ela corresponde a uma ação que o agente pratica de forma precipitada ou sem cautela. Essa é a principal diferença entre imprudência e negligência. Aí ele fala o seguinte, motorista que devidamente habilitado ultrapassa sinal vermelho e, como consequência disso, provoca um acidente de trânsito. Isso quer dizer o quê? Presta atenção. Eu sou motorista de um carro e eu tô parado no sinal vermelho, sei lá, meia-noite. Aí eu vejo que não vem ninguém e tal, e passo no sinal vermelho. Eu acredito fielmente que não vou matar ninguém, que não vou atropelar ninguém, eu não vejo ninguém, só que vem uma moto e eu acabo atropelando aquela moto. Nesse caso, eu pratiquei, vou dar um exemplo, um homicídio, se eu tiver matado essa pessoa, é só um exemplo. Objetivamente, não quer dizer que essa pessoa vai ser punida, tem que ter todo um processo legal, mas vamos supor que seja. Nesse caso, teve uma ação minha, eu não fiquei parado no meu canto, eu olhei de um lado para o outro, passei no sinal vermelho. Então, nessa situação, eu fui imprudente, exige uma ação da pessoa. A conduta foi voluntária, mas o resultado ele não foi voluntário, foi um resultado involuntário, de acordo com o Código Penal. Beleza? Então, primeira diferença entre imprudência e negligência é essa, a questão da negligência, aliás, da imprudência, desculpa, é devida a uma ação. A gente pratica uma ação e essa ação é de forma precipitada e sem cautela. Eu, apesar de ter olhado para um lado e para o outro, eu acabei passando, era para ter olhado umas 10 vezes e não só uma, né? Outro exemplo é, por exemplo, um pai que está no carro e dá uma ré sem olhar o sinal, sem olhar a câmera de ré, por exemplo, e acaba atropelando um filho. Nesse caso, ele não praticou com dolo, ele praticou com culpa esse crime, mas foi na modalidade de imprudência, teve uma ação dele. Já na negligência, para outro lado, ele deixa de fazer algo, ele se omite, deixa de fazer, que sabiamente deveria ter feito, dando causa ao resultado danoso. Significa agir com descuido, desatenção, indiferença, sem tomar as devidas precauções. Olha o exemplo que traz aqui. Babá que vendo a criança brincar próximo a uma panela quente, não afasta vindo a criança a sofrer um acidente. É um exemplo bem clássico, né, do Código Penal. Eu vejo meu filho brincando de bola, por exemplo, na rua, e eu olho assim, ele sempre brinca de bola naquele local. E eu olho assim, não, mas tá tranquilo, ele não vai ser atropelado, não vai acontecer nada com ele não, que ele sabe. Mas é uma criança, e essa criança acaba, por um descuido meu, por uma negligência minha, acaba acontecendo um crime. Nesse caso pode ser abandono, de incapaz, depende da situação, beleza? Então, a negligência é quando uma pessoa deixa de fazer algo. Não existe uma ação daquela pessoa, ele deixa de fazer, ele foi negligente, ele se omitiu naquela situação. E ele sabia que deveria ser feito alguma coisa para evitar que aquele crime ocorresse. Então, preste atenção, cara, que na maioria das vezes a questão da culpa é quando existe um descuido do agente, o agente é descuidado, então ele é imprudente, ele não observa, não tem cautela suficiente para praticar aquele ato, então observa a diferença entre culpa por negligência e culpa por imprudência, que é a mais confundida e prova, beleza? Temos também a imperícia, que é a chamada culpa profissional, né? Consiste em o agente não saber praticar o ato, ser imperito para determinada tarefa e realizá-la sem ter o conhecimento técnico teórico necessário para isso. É um exemplo de um médico que é clínico geral e pratica uma cirurgia plástica. Preste atenção. A culpa profissional ela é bem simples de entender. Existe uma relação de profissionalismo nessa situação. O cara simplesmente não deixou de fazer algo e nem agiu de forma imprudente. Exige uma relação profissional. Por exemplo, um pedreiro que
vai praticar, fazer uma obra que ele nunca fez, nunca praticou aquele ato, ele vai lá e pratica, acontece um crime. O médico, o exemplo que eu dei para vocês, que é um clínico geral, ele nunca fez uma cirurgia plástica, acaba fazendo e fazendo uma merda do tamanho do trem. Então, entenda, na imperícia existe a relação de profissionalismo, uma relação profissional para o cometimento na modalidade culposa de imperícia, beleza? Bora para frente. E aqui a questão de culpa consciente a gente vai estudar em outro vídeo, beleza? Então isso é a modalidade de culpa e dolo, que é mais ou menos para a gente fazer uma diferença bem básica para vocês. Não esquece, se inscreve no canal, deixa o like e se você quiser aprender direito penal comigo, tem a descrição aí do vídeo, o curso de penal para a Polícia Militar voltado para a banca do seu concurso, beleza? Tira um print, posta no Instagram, enfim, faz o que você quiser. Só resumindo, entenda, culpa, a conduta é voluntária, o cara pratica uma conduta voluntária, mas o resultado, apesar de ser um resultado previsível, ele acaba sendo um resultado involuntário. Você não queria praticar aquele ato e acaba praticando, seja por imprudência, negligência ou imperícia, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis.